Antigo Oriente, História, Sociedade e Economia. Parte 1. Introdução. 1. O Antigo Oriente Próximo como um problema histórico. 1. O mito do Antigo Oriente Próximo. Ao longo do último século e meio, escavações forneceram as evidências arqueológicas e textuais necessárias para o estudo das culturas do Antigo Oriente Próximo. Antes dessas escavações, muitas dessas populações haviam sido completamente esquecidas, não apenas em termos de sua história e características culturais, mas também em termos de seus nomes, línguas e fontes escritas. Sua redescoberta constitui uma das maiores conquistas e desenvolvimentos da história antiga. Essa redescoberta, no entanto, apenas começou e continua a fornecer novas informações, exigindo a revisão ou a primeira escrita desses longos e frequentemente complexos capítulos da história. É certo que a cultura ocidental sempre conservou uma espécie de memória mitificada do Oriente Próximo, baseada em preconceitos e não em evidências históricas reais. Até certo ponto, essas visões continuam a influenciar a pesquisa histórica atual. Consequentemente, uma breve, porém crítica, referência a esse fenômeno pode ser uma premissa útil para o delineamento das tendências historiográficas atuais. Uma das principais fontes que preservou a memória histórica do Oriente Próximo ao longo do tempo, ou seja, sem interrupção, é o Antigo Testamento. No entanto, essa complexa coleção de escritos, que varia tanto em termos de datação quanto de tipo, foi compilada de acordo com as intenções ideológicas de seus editores. Além disso, a Bíblia está intimamente ligada ao desenvolvimento de duas religiões, a saber, o judaísmo e o cristianismo. Ambas as religiões se desenvolveram inicialmente no Oriente Próximo e, posteriormente, conseguiram se espalhar além de suas fronteiras espaciais e cronológicas. Por um lado, essa ligação permitiu a sobrevivência de uma memória distante do Oriente Próximo, apesar do desaparecimento geral de sua literatura. Esta última teve que ser redescoberta, infelizmente apenas parcialmente, por meio de investigações arqueológicas. Por outro lado, sendo um livro sagrado, e, portanto, uma revelação divina, o Antigo Testamento conferiu a essa memória um senso de autoridade e uma aparência de verdade. Essa impressão geral foi aceita pela cultura ocidental sem revisões substanciais. Consequentemente, a convicção da singularidade dos israelitas como povo escolhido influenciou negativamente a apresentação das culturas vizinhas citadas no Antigo Testamento, dos assírios aos caldeus, cananeus e filisteus. Essas culturas vizinhas eram, portanto, vistas como participantes instrumentais, nas mãos da vontade divina, da história da salvação da raça humana em sua fase inicial. Originalmente, a redescoberta arqueológica do Antigo Oriente Próximo fazia parte de uma tentativa de recuperar dados e imagens do chamado contexto histórico do Antigo Testamento. Somente em um estágio posterior, e sem dúvida como uma reação contra uma análise histórica e textual do Antigo Testamento, as atividades arqueológicas se intensificaram a fim de demonstrar sua substancial precisão. Usando uma expressão famosa de óbvia brutalidade ideológica, essas atividades visavam documentar que a Bíblia estava certa. De fato, observou-se que a maioria das primeiras investigações arqueológicas realizadas na região foram motivadas, financiadas e divulgadas por sua, verdadeira ou suposta, relevância na interpretação crítica dos textos bíblicos do Antigo Testamento. A maioria dos pesquisadores envolvidos, filólogos, historiadores e arqueólogos, para citar alguns, foi inicialmente impulsionada por motivações comuns. Isso se deu porque eram principalmente judeus, pastores protestantes e, em menor grau, padres católicos. Deixando de lado sua integridade intelectual, esses estudiosos não eram totalmente imparciais em suas pesquisas. Seu principal interesse residia em que os resultados de suas investigações pudessem confirmar ou negar as premissas de sua própria visão de mundo. A partir do século XIX, no entanto, uma abordagem mais secular conseguiu lentamente prevalecer. Apesar de seu envolvimento ocasional em controvérsias e debates historicamente enganosos, desde a Babel e a Bíblia do século XIX até os recentes debates sobre Ebla, os autores clássicos foram outra fonte que garantiu a sobrevivência de informações e imagens do Oriente Próximo na cultura ocidental. Esses autores eram representantes de um mundo grego antigo, depois helenístico e romano, contemporâneo, mas de certa forma oposto às culturas do Oriente Próximo tardio. A partir de Heródoto, o Oriente começou a ser retratado como o oposto polar do nosso Ocidente. Como resultado, vários mitos centraram-se no despotismo do Oriente Próximo, em oposição à democracia ocidental.
em sua imobilidade tecnológica e cultural, em oposição ao crescente progresso do mundo ocidental, e na natureza oculta e mágica de sua sabedoria, em oposição às ciências seculares e racionais dos gregos antigos e seus sucessores, a mudança dessa antropologia por contraposição para uma antropologia mais histórica da diversidade, segundo a qual cada cultura é diferente, inclusive a nossa, não sendo esta última superior às outras, desenvolveu-se, e ainda se desenvolve, por um caminho difícil. Esta última se enquadra no processo geral de historicidade e relativismo cultural, característico da cultura moderna. Portanto, se essa mitologia do diferente como oposto polar parece ter desaparecido hoje, não se deve à rejeição do mito em si, deve-se, antes, ao seu deslocamento para outro lugar, talvez para o extraterrestre e o futurista, que substituíram o oriental e o antigo. De fato, estes últimos são agora suficientemente conhecidos para impedir qualquer suposição utópica ou sua interpretação como opostos da cultura ocidental, com aumento significativo de informações sobre o Oriente Próximo. No entanto, novos mitos substituíram os antigos. Refiro-me principalmente à versão moderna do mito da origem, que vê o antigo Oriente Próximo como o berço ou alvorecer da civilização. Essa visão vê o Oriente Próximo como o local inicial que desenvolveu aqueles instrumentos tecnológicos e operacionais, e formas de organização típicas de uma alta cultura que, por meio de constantes modificações e aprimoramentos, sobreviveu até hoje. Não é por acaso que o antigo Oriente Próximo se tornou um daqueles períodos privilegiados da história que constituem a espinha dorsal de uma história mundial eurocêntrica, seguido pela Grécia Antiga, Roma Antiga, Europa medieval e Europa ocidental moderna. Por um lado, essa espinha dorsal tende a dar uma sensação de unidade e progresso na história. Por outro, inevitavelmente causa a marginalização de outras fases históricas que são deixadas de fora e consideradas irrelevantes. Essa visão é parcialmente verdadeira, mas perigosa em suas implicações. É inegável que a gama de fenômenos que permitiram o desenvolvimento de sociedades complexas, a origem do Estado, da cidade, da escrita e assim por diante, surgiu pela primeira vez no Oriente Próximo. E que a reconstrução da história de sua transmissão aos nossos dias é complexa, mas possível. No entanto, é perigoso e enganoso imaginar uma origem única da civilização, que, em vez disso, teve vários pontos de partida e diferentes caminhos. Da mesma forma, não se pode subestimar a influência das mudanças contínuas e substanciais que instituições, tecnologias e ideologias sofreram em sua história. Os fenômenos históricos não têm uma origem única, mas são sempre modelados a partir da estrutura da sociedade em que se encontram. Essa suposta origem, então, é apenas um dos elos de uma cadeia, dentre os muitos elos das muitas cadeias da história, que precisa ser reconstruída em sua extensão total, que não é curta nem unívoca. Isso é ainda mais verdadeiro hoje, com a ampliação do nosso conhecimento do mundo e as mudanças drásticas nos sistemas de transmissão de ideias e conceitos. Isso nos obriga a deixar de lado nosso próprio ponto de vista centrado na nossa própria cultura e aproveitar as experiências e os caminhos anteriormente ignorados por outras visões de mundo centradas em suas próprias culturas. A contribuição do Oriente Próximo para a história humana certamente não é a mais antiga. Ela é precedida por outras fases pré-históricas igualmente fundamentais. Portanto, o Oriente Próximo é apenas uma entre muitas fases, e igual a qualquer outro período da história, incluindo aqueles que não fazem parte daquela espinha dorsal privilegiada da história estabelecida pela historiografia ocidental moderna. No entanto, a história do Oriente Próximo atrai atenção especial devido ao seu lugar crucial na história, como um limiar ou ponto de partida de processos constitutivos fundamentais característicos de sociedades complexas. Além disso, esses mitos e concepções errôneas que caracterizam a imagem tradicional do Oriente Próximo precisam ser reconsiderados e esclarecidos com um olhar crítico, em vez de serem ignorados ou facilmente removidos de nossa memória. 2. Abordagens historiográficas do Antigo Oriente Próximo. A historiografia moderna há muito abandonou as motivações míticas que enfatizavam a singularidade do Oriente Próximo, por razões teológicas, como categorização antropológica ou como uma questão de primazia original. Ela agora visa, pelo menos em suas tendências mais conscientes, uma normalização dessa fase da história, a ser analisada e avaliada da mesma forma que outras fases e outras culturas. Esse processo de normalização implica o abandono de modelos simplistas, muitas vezes fáceis demais de aplicar e, portanto, tentadores, a fim de obter uma variedade de perspectivas, permitindo uma reconstrução mais holística da história do Oriente Próximo.
Consequentemente, paisagens e vestígios materiais são analisados em conjunto com aspectos sociais, econômicos e políticos, bem como ideologias e sistemas simbólicos, na tentativa de reconstruir toda a rede de interconexões e motivações que ligam esses elementos entre si. Ao contrário de outros períodos antigos da história, Grécia e Roma antigas em particular, para o Oriente Próximo, essa tarefa é influenciada, tanto positiva quanto negativamente, por dois fatores, um de ausência e outro de presença. Por um lado, carecemos de uma historiografia antiga capaz de fornecer uma espécie de diretriz para a nossa reconstrução. Essa carência substancial, embora não total, é, no entanto, um aspecto útil. Ela força a reconstrução de uma diretriz a partir de uma avaliação responsável das fontes, em vez de encorajar uma dependência preguiçosa de diretrizes preexistentes que são frequentemente irrealistas, tendenciosas e reducionistas. De fato, quando existe tal imagem tendenciosa, como no caso da história greco-romana, ela transforma grande parte da pesquisa histórica moderna em uma mera interpretação crítica dos textos de historiadores antigos. Ao contrário, a história do Oriente Próximo precisa ser reconstruída do início, a partir de fontes primárias, sem a mediação de historiadores posteriores. É aqui que a disponibilidade de fontes primárias se torna um fator influente. Nesse sentido, textos administrativos, bem como material comercial, jurídico e, em geral, de arquivo, sobreviveram em grandes quantidades. Isso se deve ao fato trivial, porém essencial, de que o material de escrita utilizado, ou seja, tábuas de argila, resistiu ao fogo e ao enterramento muito melhor do que outros materiais usados posteriormente ou em outros lugares, por exemplo, papiro, pergaminho e papel. A desvantagem dessa feliz disponibilidade de fontes é o fato de que a cada ano novas escavações, legais e ilegais, revelam novo material. Isso força, mesmo com o inconveniente de um atraso considerável e crescente nas publicações, uma revisão constante de capítulos inteiros da história com novos detalhes e dados mais seguros. Portanto, a ausência de diretrizes historiográficas antigas, a publicação constante de novas fontes e o progresso do conhecimento filológico e dos métodos de escavação tornam a história do Oriente Próximo um campo de pesquisa jovem e abrangente, relativamente livre dos problemas historiográficos tradicionais. A desvantagem dessa situação não é exatamente a constante desatualização da pesquisa histórica atual, o que, ao contrário, é uma prova de seu rápido progresso, e a necessidade de uma vasta gama de campos especializados para acessar as fontes primárias e o esforço constante na publicação das primeiras edições dessas fontes. De fato, a maioria dos pesquisadores especializados no estudo do Oriente Próximo concentra-se em encontrar e publicar novos materiais. São, portanto, predominantemente arqueólogos e filólogos, historiadores de pleno direito, separados das outras duas categorias, são quase inexistentes, e a Itália é, neste caso, uma exceção positiva. A história produzida é, portanto, ancorada em fortes fundamentos filológicos e mais fiel às fontes, possivelmente na esperança de que falem por si mesmas, em vez de guiada por problemas e questões de interpretação. As histórias gerais do Oriente Próximo publicadas hoje são uma clara demonstração disso, pois convertem estudos mais especializados na área em uma síntese geral. No entanto, esse atraso historiográfico contrasta com o enorme potencial desse campo, que agora começa a ser aplicado. A ausência de tradições historiográficas e o constante afluxo de novo material permitem o desenvolvimento de novas abordagens e metodologias, às vezes próximas das improvisações mais ingênuas e imprudentes. Contudo, o ecletismo e a receptividade desse campo a esquemas desenvolvidos em outros lugares, para outras fases da história, bem como para situações antropológicas completamente diferentes, correm grande risco de causar mal-entendidos e abordagens superficiais no estudo do Oriente Próximo. No entanto, esses esquemas devem ser considerados construtivos, pelo menos para a fase da história que podemos corretamente considerar como pré-paradigmática, pelas potenciais reações e abordagens inovadoras que desencadeiam no campo. Pode-se dizer que não houve um único método ou tema analítico na historiografia, recente ou não tão recente, que não tenha sido aplicado ao Oriente Próximo, da análise espacial neogeográfica à análise estrutural das narrativas, da aculturação aos estudos de fronteira, dos modos de produção aos sistemas de troca, da estrutura dos mitos ao discurso político, dos padrões de povoamento à semântica histórica,
da teoria dos sistemas aos mapas mentais, e assim por diante. Esta fase experimental, mais cedo ou mais tarde, terá de ser consolidada em linhas coerentes de pesquisa e tornar-se uma historiografia paradigmática madura e menos aventureira. No entanto, o primeiro objetivo essencial para o enriquecimento do quadro geral desta fase foi alcançado, tendo superado as restrições que uma tradição demasiado forte ainda impõe a outras fases da história antiga. Portanto, a história do Oriente Próximo constitui também uma espécie de disciplina marginal, criando um ambiente adequado para a circulação de diferentes experiências e interpretações. Nesse sentido, o complexo conjunto de materiais disponíveis e a complementaridade das evidências arqueológicas e textuais levaram a uma reconstrução mais holística do passado, da cultura material à ideologia. Isso deveria ter sido, há muito tempo, parte do trabalho do historiador, mas é difícil de encontrar em muitas obras históricas. Portanto, o historiador do Antigo Oriente Próximo é forçado a assumir o papel de arqueólogo de campo, bem como de filólogo, em um grau desconhecido para outros campos de pesquisa, cujas áreas de especialização parecem mais bem definidas e parecem estar trabalhando em uma espécie de cadeia de produção consolidada, a reconstrução de fases pré-históricas tardias, em particular, caracterizada pela difícil tarefa de reconstruir estruturas sociais complexas com base em evidências não textuais, tem atuado como um incentivo para a aplicação coordenada e aprofundada de todas as pistas e evidências disponíveis, desde dados sobre ecologia até a ciência do solo, estudo de plantas antigas, estudo de restos animais em contexto arqueológico, comparações entre sociedades passadas e presentes em contextos semelhantes e arqueologia baseada em experimentos. Juntamente com todos os refinamentos em escavações pré-históricas, investigações por camadas de solo, bem como levantamentos, e toda a complexidade problemática da antropologia social, política e econômica. Por um lado, os resultados permanecem fora das margens da história, uma vez que a falta de evidências textuais dificulta o acesso aos eventos históricos. Por outro lado, esses resultados abrem uma espécie de nova história, caracterizada por um desejo de estabelecer leis de forma semelhante a outras novas ciências tipicamente norte-americanas, como a nova arqueologia, a nova geografia e a nova história econômica, visando mais a prever o passado do que a reconstruí-lo. Essas tendências manifestam uma inclinação a detectar leis em vez de identificar exceções. Além disso, a introdução de programas eletrônicos abriu uma gama de possibilidades e riscos, por meio de simulações aplicadas às incertezas do passado, em vez das incertezas do futuro. Isso formou uma geração de historiadores demiurgos que preferem construir criativamente o passado, em vez de reconstruí-lo. Em muitos aspectos, portanto, a história do Oriente Próximo está se tornando cada vez mais uma oficina para o estudo de fenômenos altamente interessantes que caracterizam a história das sociedades humanas. O conceito de oficina deve ser entendido como um local que permite a desconstrução de fenômenos complexos em seus fatores constitutivos, analisados isoladamente, a fim de detectar normas e recriar padrões de comportamento. Além disso, devido ao seu lugar no alvorecer da história, o Oriente Próximo pode ser considerado uma oficina privilegiada, uma vez que lida com fenômenos no momento em que estes começavam a se tornar mais complexos. No entanto, esta fase permanece distante o suficiente de nossos tempos para impedir um apego emocional ou cultural. Este último poderia, de fato, impedir uma compreensão completa do desenvolvimento real dos vários fatores. Portanto, além dos resultados imediatos obtidos a partir da compreensão dos fatos históricos examinados, o estudo do Oriente Próximo constitui uma oportunidade para obter uma perspectiva mais ampla sobre os resultados coletados, permitindo a reconstrução de padrões históricos e antropológicos influentes. 3. Unidade e variedade, centro e periferia, as delimitações cronológicas e espaciais do Oriente Próximo. Em outras palavras, as delimitações deste livro constituem um problema tanto em termos práticos quanto históricos. Dificuldades práticas certamente têm um peso considerável sobre a questão, como a especialização dos pesquisadores em áreas específicas, especialmente no campo da filologia, ou as tradições de suas disciplinas. Em termos de cronologia, o surgimento da história do Oriente Próximo a partir de sua fase pré-histórica está ligado ao surgimento de fontes escritas, além das evidências arqueológicas. Por outro lado, o fim da história do Oriente Próximo, separando a história pré-clássica da clássica, é marcado pelo surgimento de fontes greco-romanas,
que diferiam em linguagem, tipologia e tradições acadêmicas das fontes do Oriente Próximo. O mesmo se aplica às delimitações geográficas do Antigo Oriente Próximo em relação às regiões circundantes, que permaneceram menos complexas estruturalmente por um período mais longo. No entanto, esses aspectos práticos estão ligados a fenômenos históricos mais amplos, que precisam ser enfatizados aqui para permitir uma periodização em fases históricas sem convencionalismos excessivos e suposições artificiais. A invenção da escrita não é um fenômeno isolado. Ela se desenvolveu dentro da estrutura da diferenciação social, da divisão do trabalho e do surgimento de unidades administrativas e políticas complexas, bem como de assentamentos maiores. Portanto, o desenvolvimento da escrita pertence ao processo de formação de cidades e estados, bem como à estratificação socioeconômica. Portanto, é o ápice desse processo definido por Gordon Schild como a Revolução Urbana. Devido às suas implicações de longo prazo, essa revolução merece ser considerada um momento fundamental na história. As culturas do Oriente Próximo consideradas neste livro emergiram dessa Revolução Urbana, que atingiu seu ápice, após um longo período de formação, por volta de 3500 a.C. Antes e na periferia dessas culturas, as comunidades pré-históricas possuem um nível diferente, e menos complexo, de estrutura política, desenvolvimento tecnológico e controle social, bem como um modo de produção diferente. Mesmo a fase final do período em estudo, marcada aqui pela ascensão do Império Persa, cerca de 500 a.C., seguida pelo período helenístico, coincide com um importante fenômeno histórico. Trata-se da aproximação do Oriente Próximo em eventos históricos e entidades políticas suprarregionais. Com o surgimento desses fenômenos, torna-se claro que um estudo isolado da história do Oriente Próximo torna-se inadequado e precisa ser abandonado em favor de uma abordagem mais ampla. Este primeiro nível de aproximação, no entanto, não é suficiente, pois deixa de lado o problema da pluralidade e da interconexão dos vários centros de urbanização. De fato, o núcleo inicial de urbanização na Baixa Mesopotâmia é contemporâneo a outros centros atestados no Egito, Irã, Ásia Central, Vale do Indo, Mar Egeu e Sul da Arábia, sem mencionar outros centros comparáveis, não vinculados à área em estudo, como China, México ou Peru. Apesar de todas essas áreas serem caracterizadas por características únicas, elas permanecem, em menor ou maior grau, interligadas, dependendo de sua localização e esfera de influência. Outro fator que não pode ser subestimado é o papel das regiões localizadas entre esses centros urbanos. Essas áreas eram menos densamente povoadas e menos envolvidas na história do Oriente Próximo, mas desempenharam um papel crucial como zonas de amortecimento ou como recursos para a mão de obra e desenvolvimento tecnológico. Consequentemente, seu estudo é fundamental para a compreensão dos desenvolvimentos que ocorrem nos centros urbanos vizinhos. Portanto, enquanto a seleção de uma área específica destaca o caráter único da região escolhida, uma perspectiva mais ampla permite uma apreciação da pluralidade de centros e suas relações mútuas. A escolha deste livro por focar especificamente na região da Baixa Mesopotâmia, juntamente com suas ligações com a Alta Mesopotâmia, a região Sírio-Palestina, a Anatólia, a região da Transcaucásia e o Irã Ocidental, deve-se principalmente à especialização do autor na área e ao tamanho deste volume. No entanto, essa escolha não pretende apoiar a ideia da primazia da Mesopotâmia no Oriente Próximo. Pelo contrário, seu valor histórico será apresentado apenas dentro da perspectiva mais ampla da história das regiões vizinhas, caracterizadas por outros centros importantes e regiões fronteiriças ricas em recursos, e pela rede de relações existente entre essas áreas. Apesar dessa tentativa de delinear o Oriente Próximo, a área permanece difícil de definir. Suas fronteiras geográficas são claras oeste, com o Mar Mediterrâneo, e noroeste, com o Mar Negro, mas pouco nítidas ao norte, o Cáucaso e as estepes da Ásia Central, e ao sul, o deserto árabe, e mais flexíveis a leste, o Planalto iraniano e o Golfo Pérsico. Em termos cronológicos, o primeiro processo que inicia a periodização dessa fase, ou seja, a ascensão dos centros urbanos, ocorre em momentos diferentes em diferentes áreas. Essas variações cronológicas e espaciais interagem e se influenciam mutuamente. Toda a região é mantida unida por fortes interações culturais, políticas e comerciais. No entanto, cada área mantém características profundamente arraigadas que permitem uma distinção clara entre, por exemplo, o contexto cultural da Síria e da Anatólia Central, ou da Baixa Mesopotâmia e do Elon, e assim por diante. Portanto,
Mesmo em nível local, embora apenas em certa medida, encontram-se essas contraposições entre unidade e diferença, centro e periferia, singularidade e inter-relação. Essas contraposições também caracterizaram a região mais ampla, incluindo o Egito e o Mar Egeu, o Vale do Indo, a Ásia Central e o Sul da Arábia. Uma situação semelhante pode ser vislumbrada em nível diacrônico, o longo período de tempo, 3 milênios, de 3.500 até 500 a.C., considerado aqui tem sua própria continuidade e solidez fundamentais, decorrentes principalmente da crescente disseminação e desenvolvimento do modelo urbano e da formação do Estado. No entanto, essa aparente unidade não impede interrupções, às vezes bastante dramáticas, frequentemente devido à ascensão ou reaparecimento de características não urbanas e não palacianas, ou distinções em fases e séculos. Estas podem ser identificadas graças ao longo processo de enriquecimento e reelaboração das evidências. As fases são frequentemente tão tipificadas que promovem uma imagem sólida e cronologicamente definida do Oriente Próximo, em marcante contraste com a história de cada região, que se desenvolveu ao longo de um longo período. De modo geral, as delimitações geográficas e cronológicas apresentadas neste livro parecem ser as que melhor sublinham a unidade sociocultural do Oriente Próximo. No entanto, a divisão interna em capítulos permite uma avaliação da estrutura geográfica e cronológica e da singularidade de cada área, cuja interação permite uma visão mais aprofundada da história geral do Oriente Próximo. Além das dificuldades cronológicas e geográficas, existem complexidades e variáveis internas devido ao contexto social, ao conhecimento econômico e tecnológico e à participação política das áreas em estudo. Algumas dessas variáveis, como a oposição entre comunidades nômades e sedentárias, ou entre assentamentos urbanos e rurais, criam uma série de interfaces muito próximas umas das outras, mas distintamente localizadas no espaço. Apesar da baixa densidade de ocupação, essa área experimentou, portanto, a coexistência próxima de estilos de vida e tecnologias muito diferentes. Além dessas variáveis, há também uma rede de fronteiras invisíveis. Estas não podem ser traçadas em um mapa, pois separam espaços culturais em vez de geográficos e são resultado da coexistência, interação e conflito de diferentes ideologias. Na prática, há uma série de fronteiras documentais, permitindo que certas características surjam mais, ou melhor, do que outras. Isso distorce muitos aspectos da nossa imagem do Oriente Próximo e condena seções inteiras ao esquecimento, devido à sobrevivência parcial de fontes antigas, bem como ao viés da interpretação moderna. Um mundo composto principalmente de aldeias e economia agropastoril corre o risco de ser considerado por nós como um mundo de cidades, palácios e bens de luxo. Um mundo que era 90%, se não 99%, analfabeto corre o risco de ser lembrado por seus escritos e literatura. Finalmente, um mundo que teve que lidar com uma escassez endêmica, de alimentos, recursos e força de trabalho, corre o risco de ser lembrado como o paraíso opulento de uma civilização abstrata. Assim, o dever da historiografia moderna é equilibrar essa imagem tendenciosa do Oriente Próximo, fornecendo uma reconstrução histórica com um certo grau de evidência quantitativa e uma avaliação mais crítica das fontes, tornando-a mais compreensível e acessível para nós. 4. O problema da cronologia. Do ponto de vista técnico, é necessário esclarecer a cronologia antiga e os métodos utilizados para reconstruí-la. Qualquer pessoa interessada na história do Oriente Próximo percebe imediatamente a existência de dois tipos de sistemas de datação. Um é a cronologia arqueológica, caracterizada por números redondos, que são aproximações óbvias, como o Gassoliano, cerca de 3.700 a 3.300 a.C., o período Acádio, séculos 24 a 12 a.C., ou Idade do Bronze final 3A, 1365 a 1300 a.C., e é um tipo histórico de cronologia, com números precisos, como Senaqueribe, 704 a 681 a.C., ou Terceira Dinastia de Ur, 2112 a 2004 a.C. Estas últimas diferem de livro para livro. Por exemplo, no caso de Hammurabi, podem-se encontrar datas como 1792 a 1750, ou 1848 a 1806, ou 1728 a 1696 a.C., fato que levanta a questão do valor efetivo de tais datas. Esses dois tipos de sistemas de datação são complementares em princípio, mas um prevalece em períodos pré-históricos, enquanto o outro prevalece em fases históricas.
A cronologia arqueológica baseia-se em dados mais objetivos e científicos. Ela tende a reconstruir a datação de artefatos antigos, ou, melhor, de seus locais de descoberta, em relação uns aos outros e ao presente. Datas antes de Cristo, antes do presente. A cronologia histórica tem um caráter mais cultural. Ela tende a reconstruir sistemas de datação antigos e sequências cronológicas e, em seguida, colocá-los dentro de nossa própria estrutura e sequência cronológica, a fim de torná-los úteis para nós. Para ambos os procedimentos, o primeiro passo consiste em situar os elementos a serem datados em uma relação recíproca de antes e depois, ou mesmo de contemporaneidade, cronologia relativa. O segundo passo consiste em vincular a sequência obtida por meio da cronologia relativa a uma ou mais datas fixas, transformando-a em uma sequência de datas, cronologia absoluta. Estas podem ser mais ou menos precisas, até o século ou a década, o ano ou mesmo o dia, de acordo com o nível de detalhe fornecido pelas evidências disponíveis. Em arqueologia, a cronologia relativa depende fortemente de evidências estratigráficas coletadas em assentamentos escavados. A estratigrafia permite a reconstrução das várias camadas encontradas no solo, formadas por acumulação ou deposição, a recuperação dos vestígios encontrados em cada camada e o estabelecimento de relações entre as camadas, como coberturas, cortes e assim por diante, permitindo uma reconstrução diacrônica do sítio. Essas evidências são então resumidas em grades que mostram a sequência de intervenções no solo ao longo do tempo, tanto voluntárias, construções, depósito de objetos, evidências de destruição etc., ponto e vírgula, quanto involuntárias, como depósitos de resíduos, depósitos eólicos, inundações e assim por diante. Um método rigoroso usado por praticamente todos os arqueólogos que escavam no Oriente Próximo para analisar esse processo é a matriz de Harris, que compara sequências obtidas por meio da análise estratigráfica de cada área escavada. Dessa forma, torna-se possível reconstruir a história estratigráfica geral do sítio. Portanto, a comparação de várias sequências coletadas de vários sítios, e a que a tipologia dos artefatos entra em jogo, permite a reconstrução de uma estratigrafia comparativa de uma área inteira, bem como uma cronologia relativa de um determinado período, tornando-se, assim, uma cronologia da cultura material, uma vez que se baseia na evidência arqueológica. Isso leva a uma sequência que abrange todo o Oriente Próximo, e além, incluindo todas as suas fases históricas e pré-históricas. Há duas maneiras de transformar essa cronologia arqueológica relativa em uma cronologia absoluta. Primeiro, a descoberta de documentos escritos dentro das camadas escavadas pode se tornar um elo útil da sequência estratigráfica com a cronologia histórica, que será considerada posteriormente. Segundo, existem métodos científicos para datar alguns tipos de materiais, principalmente orgânicos. Alguns métodos, embora úteis para as primeiras fases pré-históricas, como a datação por termoluminescência, são muito imprecisos para as fases pré-históricas e históricas tardias. Para estas últimas, utiliza-se a análise de carbono 14, ou radiocarbono, juntamente com o uso crescente da dendrocronologia. A datação por radiocarbono baseia-se no fato de que o isótopo radioativo de carbono, carbono 14, que ocorre em matéria orgânica viva em quantidade conhecida, decai progressivamente ao longo do tempo e, segundo Willard B., é reduzido pela metade em 5.568 anos, meia-vida inferior. Medir a quantidade de carbono 14 contido em um resíduo orgânico permite, portanto, estabelecer a idade da amostra, com uma aproximação que varia de acordo com o estado da amostra e a precisão do processo. Portanto, as datas estabelecidas por meio da análise de radiocarbono são sempre escritas com 50 ou 70, ou simplesmente com um sinal para indicar que a data é uma aproximação. Figura 1.1. As datas podem ser mais ou menos confiáveis, ou mesmo completamente erradas, se coletadas de amostras contaminadas por outros materiais orgânicos ou por um determinado tipo de solo. Além disso, as datas coletadas de grãos carbonizados encontrados no piso de um edifício queimado são as mais precisas e referem-se ao momento do incêndio. Por outro lado, as datas coletadas das estruturas de madeira do mesmo edifício referem-se ao momento da construção e serão menos precisas, uma vez que o material poderia ter sido reciclado ou utilizado anos após o corte. No entanto, um bom número de datas correspondentes recuperadas por meio de análise de radiocarbono da mesma camada permite uma datação relativamente precisa. Atualmente, o uso do acelerador permite uma datação ainda mais precisa a partir de uma pequena quantidade de carbono. A dendrocronologia,
ou datação por anéis de árvores, baseia-se no fato de que a largura dos anéis de árvores, que crescem anualmente e são visíveis em uma seção transversal ou horizontal do tronco de uma árvore, é proporcional à umidade absorvida pela árvore naquele mesmo ano, ou seja, à intensidade da precipitação. Portanto, anéis de árvores pertencentes a diferentes árvores que crescem na mesma área devem ter a mesma largura a cada ano, mas diferentes a cada ano. As seções transversais, portanto, tornam-se gráficos autênticos que documentam a variabilidade da precipitação, seguindo um padrão fixo em um determinado período de anos. Esse padrão pode então ser reconhecido e usado em novas árvores, partindo de sequências obtidas de árvores vivas, portanto, com data final conhecida, e comparando-as entre si com o passado, através de uma sobreposição parcial e progressiva das várias amostras, com amostras antigas de anéis de árvores, vigas de madeira usadas em edifícios, igrejas, mesquitas. Por exemplo, foi possível estabelecer uma sequência para o Oriente Próximo que remonta ao período clássico, apesar de uma lacuna cronológica considerável de vários séculos. Uma longa sequência foi estabelecida para a Idade do Ferro e Idade do Bronze Final, na Anatólia, inicialmente desenvolvida a partir dos dados encontrados nos túmulos funerários de Gordion, atual Yasiuk. Esta e outras sequências desconectadas do presente são datadas por meio de datação por radiocarbono, coleta de uma amostra dos anéis de árvores mais antigos e mais recentes, levando ao desenvolvimento de sequências que remontam à Idade do Bronze. Somente quando essas sequências forem vinculadas com sucesso entre si e a sequência principal, que pode ser datada com precisão, será possível obter uma cronologia exata, por ano. No entanto, essa cronologia se baseia em um tipo específico de material, troncos, mesmo queimados, e, portanto, só é útil para datar edifícios nos quais esses restos foram encontrados. Embora a dendrocronologia ainda esteja trabalhando na reconstrução de uma sequência completa para o Oriente Próximo, ela já trouxe um desenvolvimento importante, embora indireto. De fato, a análise por radiocarbono de troncos datados com precisão por meio da dendrocronologia revelou que as datas obtidas eram muito precoces para períodos posteriores e muito tardias para períodos antigos, especialmente entre 2007 e 1000 a.C., ou seja, as fases pré-históricas. A razão para isso é que a taxa de decaimento radioativo do carbono 14 não foi homogênea ao longo do tempo, mas sofreu flutuações, detectadas pela dendrocronologia. Portanto, as datas coletadas por meio da datação por radiocarbono precisam ser recalibradas, mesmo quando obtidas de materiais diferentes de madeira ou para outros períodos que não puderam ser cobertos pela dendrocronologia. Figura 1.2. Essas diferenças na datação não são descritas. Por exemplo, a mesma amostra, do final do período Ubaide, foi datada em aproximadamente 4133 com a meia-vida inferior, aproximadamente 4.322 com a meia-vida superior e aproximadamente 5.072 por meio de calibração. Como essa calibração se desenvolve em uma série de porcentagens complexas de probabilidade espalhadas ao longo do tempo, os laboratórios continuam a seguir a convenção de usar datas de antes do presente de acordo com a meia-vida inferior. No entanto, graças a programas de computador desenvolvidos especificamente para esse fim, qualquer pessoa pode calcular a data calibrada. Em relação às fases históricas, essa cronologia arqueológica e científica precisa ser integrada e aprimorada, ao nível dos eventos reais, por meio de dados derivados de fontes escritas. Tabela 1.1. De fato, toda cultura possui alguma forma de estrutura cronológica, não necessariamente por razões historiográficas, mas principalmente por fins legais e administrativos, a fim de poder consultar documentos legais e administrativos anteriores. Tais cronologias baseiam-se em eras, ou seja, sequências temporais vinculadas a uma data inicial conhecida. Nossa própria sequência, que calcula o tempo de acordo com o ano em que Jesus Cristo supostamente nasceu, tem sido usada por um período tão extenso, a ponto de se tornar retrospectiva, com o estabelecimento de datas antes de Cristo, que quase nos esquecemos de que ela é apenas uma convenção possível entre as infinitas maneiras de estabelecer o tempo e as muitas maneiras que estavam em uso antes e ao mesmo tempo que nosso sistema, tanto em contextos cristãos quanto não cristãos. No Oriente Próximo, as eras usadas eram curtas, normalmente baseadas no ano de entronização de um rei governante, variando, portanto, entre cidades e entre reinados. Para utilizar os dados cronológicos relatados em fontes antigas, é necessário, portanto,
reconstruir a complexa rede de sequências dinásticas encontradas em cada estado. Um texto que menciona uma data precisa, como o quarto dia, terceiro mês, sexto ano de Nabucodonosor, não é datável para nós, a menos que sejamos capazes de relacionar essa fase cronológica específica, ou seja, o reinado de Nabucodonosor, à nossa época. Felizmente, nossa dificuldade não é substancialmente diferente, embora com um propósito e escopo de pesquisa diferentes, do problema encontrado pelos antigos escribas e arquivistas. Estes últimos tiveram que estabelecer concordâncias entre os vários sistemas de datação usados em seu passado recente e que continuaram a ser usados em seus próprios documentos. Portanto, eles desenvolveram ferramentas específicas que podemos usar novamente hoje. Na Mesopotâmia, havia 3 maneiras principais de identificar um ano. 1. Por meio de um oficial epônimo, Limu, um sistema usado na Síria ao longo de sua história. 2. Por meio de um nome de ano, por exemplo, ano da construção das muralhas de Sipar, um sistema usado na Suméria e na Babilônia até meados do 2º milênio antes de Cristo. 3. Referindo-se ao ano de entronização do rei governante, um sistema usado na Babilônia desde a dinastia Cassita em diante. Portanto, para fazer uso de sua cronologia, os escribas assírios compuseram e mantiveram atualizada uma lista de epônimos. Da mesma forma, escribas sumérios e babilônicos desenvolveram listas de nomes de anos e reis governantes, tanto para uma quanto para várias dinastias, chegando à compilação de listas que incluíam dinastias vizinhas, como a lista de reis sumérios e a lista de reis sincronísticos assírio e babilônica. Se tivéssemos todos esses textos cronológicos hoje, seríamos capazes de reconstruir uma cronologia completa do Oriente Próximo, incluindo todas as eras utilizadas e sua sequência ou sobreposição. Infelizmente, as listas que chegaram até nós são incompletas, fragmentárias e com erros consideráveis, especialmente em termos de números. Estes últimos só aparecem quando mais listas ou cópias da mesma lista estão disponíveis, mas de resto permanecem desconhecidos para nós. As listas mesopotâmicas frequentemente contêm erros deliberados, por exemplo, a omissão de certos reis ou dinastias por razões políticas, a listagem como uma sequência de dinastias que foram completamente, ou em parte, contemporâneas umas às outras, e a inclusão, no início da lista de reis sumérios, de dados míticos e lendários. Apesar dessas dificuldades, por meio dessas fontes, foi possível reconstruir amplamente a cronologia da Mesopotâmia desde meados do 3º milênio antes de Cristo. Qualquer período anterior a isso deve ser reconstruído por meio de evidências arqueológicas, até a cronologia grega e persa do 1º milênio antes de Cristo. Essa cronologia é relativamente precisa e bastante estabelecida entre 1500 e 500 antes de Cristo, enquanto para o 1º milênio antes de Cristo há evidências adicionais de crônicas, especialmente babilônicas, e anais, principalmente assírios, em meados do 2º milênio antes de Cristo. Algumas lacunas na lista de reis assírios, que é a mais longa sequência ininterrupta disponível, e algumas sobreposições entre dinastias babilônicas causaram um hiato mais ou menos longo. De fato, há diferenças por decênio no período entre 2500 e 1500 a.C., aumentando gradualmente nas fases que antecedem 2500 a.C., devido às muitas incertezas e lacunas em nossas evidências. Embora se acreditasse anteriormente que era possível medir a duração do hiato por meio de diversas alusões a fenômenos astronômicos registrados em textos da antiga Babilônia, do reinado de Ammi-Saduqa, sabemos agora que essas alusões são incertas, visto que diferentes astrônomos as interpretaram de diferentes maneiras, e não totalmente confiáveis. De fato, essas referências astronômicas referem-se a fenômenos cíclicos com várias datas possíveis, todas igualmente válidas do ponto de vista astronômico. Como mencionado acima, as datas do reinado de Hammurabi podem ser 1848 a 1806 a.C., de acordo com a chamada cronologia longa, 1792 a 1750 a.C., usando a cronologia média, e 1728 a 1696 a.C., com a cronologia curta. Essas datas são o resultado de uma escolha diferente de ciclo astronômico e devem ser entendidas como convenções e não como datas reais. Neste volume, a cronologia escolhida é a do meio, que tem sido a mais amplamente aceita há muito tempo e que melhor se ajusta à cronologia arqueológica e de radiocarbono. A tendência recente de implementar a cronologia curta colide, na minha opinião, com encurtamentos inaceitáveis das cronologias hitita e síria,
e deve ser considerada uma tendência, espero, passageira. A questão mais urgente em termos de cronologia, no entanto, é o estabelecimento de uma relação coerente entre a cronologia científica absoluta e histórica. Este é um problema difícil, devido ao grau de convencionalidade e à variedade de opções disponíveis para ambos os sistemas. No entanto, a reconstrução cronológica geral do Oriente Próximo é mais ou menos adequada às fontes às quais se refere e a partir das quais foi desenvolvida, para períodos e regiões com mais evidências, e, portanto, exigindo uma cronologia mais precisa. É possível estabelecer uma cronologia relativamente detalhada, enquanto para períodos e áreas com menos fontes, a cronologia permanece aproximada. Há também fatores estritamente culturais que dificultam uma reconstrução cronológica. Por exemplo, na Síria da Idade do Bronze Final e na Anatólia Hitita, documentos legais são, por assim dizer, datados por fórmulas como de hoje em diante para sempre, indicando assim que a validade do texto está intimamente ligada à sobrevivência física da tábua. Esses tipos de documentos não precisavam de referência cronológica e são testemunhos de uma cultura que compunha textos administrativos sem data. Consequentemente, não é surpreendente que os escribas pertencentes a essas culturas não tenham fornecido qualquer tipo de lista cronológica, já que não precisavam dela. Fato que resultou em nossa própria dificuldade em reconstruir sua sequência dinástica e a duração de cada reinado. De modo geral, a Mesopotâmia nos fornece, devido à abundância de fontes e à precisão de seus escribas, a cronologia mais detalhada e confiável, enquanto as áreas circundantes podem ser reconstruídas por meio de sincronismos. Esses sincronismos aumentam em número à medida que novos documentos são descobertos e publicados. Para o estudo de concentrações específicas de fontes, como arquivos, existe a prosopografia, o estudo de indivíduos específicos e suas conexões, que também pode auxiliar na reconstrução cronológica. É aqui que mais detalhes são necessários, trazendo o estudo dos sistemas de calendário, se os textos fornecerem o mês e o dia, em arquivos de tábuas cuneiformes, assim como em arquivos posteriores. Os textos eram armazenados devido à sua importância ou eram destruídos. Por esse motivo, textos legais, transações imobiliárias, adoções e empréstimos, por exemplo, precisavam ser armazenados por um longo período, pelo menos enquanto fossem válidos. Os registros contábeis eram frequentemente armazenados por períodos mais curtos, mas seus dados eram mantidos em resumos, abrangendo um ano ou até períodos mais longos, destinados a serem armazenados por mais tempo. Neste volume, a cronologia utilizada para períodos pré-históricos é aquela derivada da datação por radiocarbono calibrada. A cronologia média convencional é usada para a análise da história da Mesopotâmia desde o início do terceiro milênio até meados do segundo milênio antes de Cristo, e a qual todas as cronologias